Certo, Luiz. E qual que é o sentimento que você está podendo observar aí das pessoas, né? Como é que as pessoas, elas estão animadas com a coroação, elas estão felizes, elas estão numa expectativa, ou existe uma questão, assim, uma certa distância em relação ao rei, porque a gente sabe, saiu uma pesquisa recente falando sobre que a popularidade dele, assim, não é tão grande, ele não é tão querido. Como é que tá essa sensação com as pessoas aí que você está podendo observar nesse momento e nessas últimas semanas? De fato, a popularidade do rei Charles III, como você mesmo disse, não é tão alta quanto a popularidade da mãe dele, Rainha Elizabeth II. Mas, de fato, o que acontece é que a popularidade dele aumentou desde que ele assumiu o trono há 8 meses. E as pessoas respiram monarquia nesse país. Evidentemente que a monarquia perdeu muita popularidade nos últimos anos, por uma questão de uma combinação de fatores, mas, segundo uma pesquisa recente, como você mencionou, inclusive encomendada pela BBC de Londres, o canal de TV para onde eu trabalho, essa pesquisa mostra que 50% dos britânicos ainda querem uma monarquia contra 26% que defendem a eleição de um chefe de Estado. Evidentemente que quanto mais jovem, maior a reprovação contra a instituição, mas mesmo assim a maior parte continua apoiando o regime monárquico. Agora, outros dados que eu acho interessante também da gente saber é que mais de metade dos britânicos disse a uma outra pesquisa que não está interessada na coroação, e mais da metade dos britânicos também disse que não é a favor de que a coroação seja financiada pelo contribuinte britânico. Esse é um ponto importante aqui, ou seja, por mais que as pessoas ainda continuem defendendo a monarquia, existe essa contrariedade da própria população de pagar por essa festa, por essa comemoração, uma vez que o Reino Unido está sofrendo um processo de crise econômica que já vem de alguns meses. O custo de vida está muito alto aqui no país e há bolsões de pobreza, por exemplo, espalhados pelo país. Portanto, existe uma insatisfação em relação à contribuição para essa festa do dinheiro da população, ou seja, as pessoas não querem pagar por essa festa. Porém, existe sim uma vontade, né, de continuar a monarquia no país. Mas os números são positivos, né? Essa coroação custou equivalente a 300 milhões de reais, só que existe uma projeção de que vai render ao reino, pelo turismo, pelos souvenirs, movimentar o comércio, cerca de o equivalente a 1 bilhão de reais. Ou seja, o lucro com a coroação seria muito maior lucro, né, do que o gasto, né? Agora, eu conversei com algumas pessoas, Luiz, Juliana, Ícaro, que moram em Londres, eles dizem o seguinte: depois do Brexit, muita gente que era contra a monarquia, hoje está com uma opinião mais moderada, porque houve uma decepção geral com o Brexit, que foi a saída do reino da União Europeia. Então eles têm medo, de repente, de tirar a monarquia e ser outra decepção, né? Provocar outro abalo no sentimento nacional. Querendo ou não, a monarquia ela traz um sentimento de estabilidade muito forte, né? Para a população londrina, a população inglesa no geral, né? Sim, é verdade. Isso que você falou, Jeff, é muito, muito certo, porque basicamente a figura do monarca sempre foi uma figura centralizadora, né? Uma figura de neutra, né? Ou pelo menos tem que ser uma figura neutra. A gente pôde assistir até isso no The Crown, por exemplo, né? De que a Rainha Elizabeth sempre tentou se manter como uma figura neutra, uma figura que representa mesmo o Estado britânico. Portanto, certamente é essa figura que o rei Charles III deve continuar sendo. E existe, como eu disse, uma vontade, né, da maior parte da população de que a monarquia continue sendo o regime político aqui.